Olá, boa noite. Fazendo uma revisão da questão 3, que é a mais difícil, que apareceu na prova do dia 10 de agosto, foi aquela prova para valer mesmo, tá? Então, olha só, eu tenho aqui alguém preparou, né, uma solução de HCl a 0,01 normal. Como HCl não é padrão primário, ele tem que passar por um processo de padronização, que é uma correção da sua concentração. Existem vários possíveis candidatos a padrão primário para fazer a padronização do HCl. Desde que ele seja alcalino, desde que ele seja estável ao ar, né, não seja muito higroscópico, reaja rapidamente com o HCl, ele é um candidato forte a ser o padrão primário para padronizar o ácido clorídrico. O mais utilizado é o carbonato de sódio. Tá? Então fomos lá no almoxarifado, pegamos um potinho de carbonato de sódio, secamos ele por 2 horas a 110 graus Celsius e a partir daí vamos fazer os cálculos aqui. Então a fórmula do carbonato de sódio é Na2CO3. Atente para esse detalhe, o sódio aqui é 2, quer dizer que eu tenho uma carga positiva do sódio que eu tenho que multiplicar por 2. Isso quer dizer que eu tenho um total de 2 cargas positivas. Isso é importante para que eu possa entender como é que eu calculo o equivalente grama dele. O equivalente grama do carbonato de sódio vai ser o peso molecular dele dividido por essa carga total aqui. Então, na hora que eu dividir isso aqui vai dar 52.995 gramas. Esse aqui que é o equivalente grama do carbonato de sódio. Já estou fazendo esse cálculo porque o problema pede para que eu pense em normalidade. Normalidade é equivalente grama. Tá? Então eu já calculei o equivalente aqui. Eu quero que a neutralização do carbonato de sódio na reação com HCl se verifique aos 20 ml. É isso que eu quero. Então, eu tenho que calcular esta massa-alvo aqui. Então, vamos calcular esta massa-alvo aqui. Então, eu vou ter a letra A, nós calculamos assim. Eu vou pegar os 52.995 gramas, que é o equivalente grama do carbonato de sódio. Vou pensar que se eu diluir isso aí em 1000 ml, eu vou ter uma solução 1 normal. Mas esse carbonato, ele tem que ter uma equivalência para neutralizar um HCl que não é um normal. Eu tenho que encontrar uma equivalência na mesma concentração do meu analito, que é 0,01 normal. Então aqui eu tenho que colocar uma concentração equivalente a 0,01 normal. Eu quero que esse volume, né, seja de 20 ml quando essa equivalência se verificar. E a partir daí é que eu vou calcular a massa, tá? Essa massa-alvo. Na hora que você calcular, né, lembre, né, você tem que fazer isso aqui, vezes 20 vezes 0,01. Esta massa, portanto, vai ser dividida por 1000. Esta massa aqui vai dar 0,0106 gramas. Então, esta é a minha massa-alvo. Portanto, essa aqui é a resposta da letra A. Né? Então, a massa-alvo ela tem que ser de 0,0106 gramas para que haja neutralização aos 20 ml. Que fique bem claro isso. Acontece que a pessoa que pesou, por ser uma massa muito pequena ou não ter muita destreza mesmo, ele não conseguiu pesar essa massa em nenhuma das triplicatas. Na primeira foi 0,0115, na outra 0,0195 e na outra 0,0111. Ele não conseguiu medir essa massa.
tá? Então eu vou ter que fazer as correções dos volumes teóricos. Então, corrigindo os volumes teóricos aqui, eu tenho que pesar, eu tenho que ter em mente estas massas, tá? Então, a minha primeira correção, né? O meu primeiro volume teórico lá, né? O volume teórico 1 daquela primeira triplicata. Eu vou pegar o 0,0115, vou multiplicar pelo volume que eu quero que vire, que é 20 ml, e vou ter que dividir pela massa que eu deveria ter pesado, 0,0106. Isso vai dar um volume de 21,7 ml. Então aqui eu tenho que colocar 21,7 ml. Meu segundo cálculo aqui, eu deveria, então, meu volume teórico 2 aqui, tá? Então, meu volume teórico 2. Ele pesou na segunda triplicata 0,0195 gramas. Multiplico isso por 20, que é o volume que eu estava planejando virar, dividido pela massa que eu deveria ter pesado, 0,0106. Na hora que eu fizer essa conta, eu vou encontrar um volume de 36,8 ml como sendo um volume teórico. Então eu venho aqui e escrevo na minha prova o volume que deveria ter esse volume teórico esperado aqui. Então deu 36,8 ml. E agora eu vou pegar o meu volume teórico da terceira triplicata, o meu volume teórico 3. A massa que eu pesei foi 0,0111. Vou multiplicar por 20, que é o que eu tinha planejado para virar, e vou multiplicar pela massa 0,0106, que é a que eu deveria ter pesado. Tá? Isso vai dar um volume teórico adaptado para 20,9 ml. Então aqui eu vou obter 20,9 ml, quase 21 ml. Então aqui vai dar 20,9 ml. Então, primeira parte da letra B, já estou completando essa tabela. Agora vem o fator de correção. O fator de correção é você pegar esse volume teórico e dividir pelo volume prático. A hora que você fizer isso, aqui você vai encontrar 1,0534 aqui. Se você pegar esse volume teórico e dividir pelo volume real, pelo que você obteve, pelo volume prático, você vai ter um fator de correção de 1,0513 aqui. Fazendo a mesma conta, né? 20,9 por 19,9, que é o volume que você obteve na prática, você vai ter 1,0525 aqui. Perceba que aqui eu tenho uma grande coerência. Aqui eu não tenho coerência nos volumes porque as massas não teve condições, mas aqui eu obtive bastante coerência. Dá para tirar uma média e isso está indicado na tabela. A média é somar todos esses números e dividir por 3, porque são 3, é uma triplicata. Tá? Então divide por 3. Isso vai dar, a média vai dar 1,0524. Então está resolvido o problema. Basicamente é isso. Aí na letra C, ele pede para você completar o rótulo. Então você escreve lá no rótulo, solução de ácido clorídrico, né? HCl. Qual é a concentração? Ela é uma concentração 0,01 normal. Mas, como não é padrão primário, sofreu uma correção e essa correção, que é o fator, é igual a 1,0524. Tá? Responsável, vamos dizer assim, que fui eu que fiz a solução, tá? Paulo RO, tá aí, né, da turma 2BAT2, no dia 10/8. Esse é o rótulo, tá? É quando foi fabricado, coisa e tal. Então esse é a solução do problema 3 da sua prova lá. Estuda, viu? Até mais.